Agora, na União FM, Papo de Mercado com Larissa Brito. União FM, música que inspira. Muito boa noite, ouvintes da 105.3. Estamos começando mais um Papo de Mercado nas noites de segunda-feira aqui na Rede União. Nosso espaço para conhecer histórias inspiradoras de empresas que fazem a diferença na nossa região. E hoje a gente vai contar uma história de uma empresa que está chegando aqui na nossa região, mas que já está muito sólida, né? Uma empresa que está se cada vez expandindo mais aqui na região. Estou falando de ViaCred Alto Vale e a gente vai conversar com o Ricardo da Silva, que é o diretor executivo da ViaCred. Muito boa noite, Ricardo. É um prazer te receber aqui nos estúdios da União. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É uma alegria, um privilégio estar aqui com vocês. Quero inicialmente agradecer a oportunidade e espero de alguma forma contribuir e compartilhar um pouco da nossa jornada que inspire a quem está nos acompanhando a ser cada vez melhor e se conectar aí com a nossa ViaCred Alto Vale. Bom, vamos começar pelo início, né? Acho que a melhor parte é essa. Eu queria entender um pouco mais da ViaCred Alto Vale, né? Em que contexto acontece a fundação da ViaCred Alto Vale, de onde vocês são, né? Porque acho que isso é importante também de destacar. E começar por essa história para a gente ver os passos sólidos até chegar nesse momento de expansão aqui na nossa região, né? Perfeito. A cooperativa ela nasceu dentro da empresa Hering. Acho que Hering é muito conhecida, Sim, né? A indústria têxtil. E ela nasceu inicialmente para atender os funcionários da empresa, da companhia, em 1951. É a nossa origem, né? Ela começou atendendo só os funcionários do próprio grupo Hering. Depois ela expandiu para cidades que mediavam na região de Blumenau, que a origem é em Blumenau, no Vale do Itajaí, lá em Santa Catarina. E depois expandiu para cidades do Vale que tinham unidades da Hering. Até a década de 80. Na década de 90 abriu para a comunidade também. E na década de 2000 ela mudou o nome de Cred Hering para ViaCred, podendo tornar cooperados toda a comunidade. Inicialmente era só para funcionários, né? E o nome Cred Hering as pessoas ainda achavam que era vinculada só para o pessoal da Hering, né? Da Hering. Então a gente saiu no ano de 2001 de dentro das organizações, abrindo para toda a comunidade e mudamos o nome para ViaCred. Só um detalhe da infância, minha mãe trabalhou na Hering. Olha! Eu ia com ela com 8 anos de idade para receber o pagamento, ela era costureira, ia junto com ela para receber o pagamento e naquele momento, quando entrava no espaço, eu já tinha uma conexão muito grande e um sonho de trabalhar lá dentro. Olha só como que as coisas são, né? Olha, impressionante. Tanto é que a minha bolsa da aula não era aquela mochila das costas, eu já gostava da pasta que o pessoal do banco usava. E aí ela também pelo atendimento que a Cred Hering na época dava para minha mãe. E tinha aquela coisa do banco, né, antigamente, que ainda tem muito forte hoje, mas tinha aquela coisa do glamour, né? Era um status, né, tu trabalhar no banco. Isso. Tinha isso, né? No interior ainda, né, quando tu entrava no espaço com ar-condicionado, dava uma motivação maior, né? E aí tem esse sonho. E aos 18 anos eu entrei, comecei no arquivo, passei por todas as etapas, caixa, atendimento, coordenação, gerência regional. Hoje, esse ano, completei 24 anos de atuação. Nossa. E estou agora na diretoria executiva. Então, uma jornada. Então, essa conexão com a cooperativa, contando um pouquinho da minha conexão, já vem desde criança, onde já tinha iniciativas na escola que sempre buscava unir as pessoas. Interessante isso que tu traz, né, da tua conexão, porque realmente mostra que é uma organização com pessoas que realmente acreditam no que estão fazendo, com um propósito maior, né? Porque vem de infância isso, né? E olha que bacana a tua ascensão dentro desse processo, né? Em 24 anos, né? 24 anos. Tu começa ali pelo arquivo, né? Isso. E vai ascendendo até hoje cargo de diretor executivo, né? Isso então, mesmo. E de valorização profissional, né? É uma casa de oportunidades.
tanto para quem está trabalhando conosco, quanto para os cooperados, que nós queremos com o propósito de fazer a diferença na vida das pessoas, é o que nos motiva, o que nos dá combustível para seguir prosperando. Então, continuando a nossa história, lá na região de Santa Catarina, nós constituímos a cooperativa lá em 1951, em 2001 mudamos de nome para ViaCred, ampliamos muito na região de atuação. Em 2012, nós constituímos a ViaCred Alto Vale para expandir na região do Alto Vale. A nossa região lá de Santa Catarina tem 300 mil habitantes, 28 municípios e já passa de 120 mil cooperados, Nossa. mais de um terço. Na cidade que eu nasci, onde eu trabalho, onde eu moro, é uma cidade de 19 mil. Qual é a cidade? É Ibirama. Ibirama. Tem uma cidade de 19, 20 mil habitantes e nós passamos de 15 mil cooperados. Nossa! Eu sempre digo, se não fosse bom... não ia ter esse não número. ia ter praticamente 80% da população associada à cooperativa. Então nós temos uma participação de mercado muito grande naquela região e aí chegou o momento de expandir, aonde nós temos como sistema AILOS, do qual nós participamos, uma intenção de expandir e aí fizemos um planejamento estratégico. Explica para o nosso ouvinte um pouquinho o que é o sistema AILOS. O sistema AILOS é uma união de 13 cooperativas em que elas buscam se juntar para fomentar. É um sistema de cooperativa de crédito. Um sistema parecido como o Sicredi, como o Sicobi, como o AILOS, os demais sistemas cooperativos. Existe o sistema AILOS, que tem uma origem mais urbana. Começou lá em Blumenau, uma cidade de 300 mil habitantes, que a ViaCred em Blumenau, onde nascemos, temos mais da metade da população, também como cooperada da cidade de Blumenau. Blumenau está para o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, como Novo Hamburgo está aqui para o Vale dos Sinos. Inclusive, a Rede União está presente, né, em Blumenau também, né? Isso mesmo. Então, essa conexão, ela acontece com a ViaCred também lá em Blumenau, né? E como que se dá esse processo de vir para o Rio Grande do Sul, né? Isso, então isso em 2019, 2020, a gente começa a ver que nós já tínhamos uma participação de mercado interessante lá em Santa Catarina e aí começamos a mapear a expansão. A ViaCred Vale do Itajaí de Blumenau expande para a região metropolitana de Curitiba e a ViaCred Alto Vale expande para a região metropolitana de Porto Alegre. Então a gente mapeou essas duas estratégias. Olhando para os centros urbanos dos estados do sul do país, essas duas regiões a gente percebeu que a participação da população no cooperativismo ainda era baixa, tendo muita oportunidade na área urbana, principalmente na área urbana metropolitana de Curitiba e de Porto Alegre. Então, porque o cooperativismo a gente normalmente associa a áreas mais rurais, né? Isso mesmo. A gente tem o cooperativismo aqui no Rio Grande do Sul também, na região rural é muito forte. Ela nasceu também aqui, é a primeira cooperativa lá em Nova Petrópolis, Sim, né? Berço do cooperativismo, Berço do cooperativismo, a capital nacional. E a origem tem muita conexão com o meio rural. E o meio urbano ainda tem muito espaço. O cooperativismo no Brasil ainda é desconhecido, tem muito espaço. Apenas 10% mais ou menos da população tem conhecimento aí, participa do cooperativismo. Então tem muita oportunidade. Então esse processo de expansão é para isso, é para levar mais benefícios ou levar os benefícios do cooperativismo, do sistema AILOS, da cooperativa da ViaCred Alto Vale para mais pessoas. Nós já percebemos uma atuação muito significativa lá em Santa Catarina, gerando economia, programas de educação, atendimento diferenciado que a ViaCred Alto Vale busca no seu dia a dia. E não pode ficar lá, tem que expandir, tem que levar para mais pessoas. E a nossa conexão com o Rio Grande do Sul também vai além, porque na época da fundação, o presidente da Hering veio para Porto Alegre, identificou uma cooperativa dentro da Indústrias Renner, que era para os funcionários da Indústrias Renner em Porto Alegre. Então, nossa conexão já vem antes da nossa Constituição, que inspirou a Constituição da Cred Hering em 1951. Quando a gente fala em cooperativismo, né? Porque hoje a gente vê que existe, embora a gente tenha muitos serviços financeiros, né? Instituições financeiras, a gente percebe uma deficiência, às vezes, assim, uma carência, na verdade, das pessoas, né? E o cooperativismo, ele vem justamente para trazer esse olhar um pouco mais próximo, né?
Porque quando a gente fala em instituição financeira, tudo é muito protocolar, tudo é muito... e agora com a digitalização fica mais, né? Não tem às vezes aquele olhar, aquele cuidado, né? E vocês têm essa outra proposta, né? Essa é uma busca e é um diferencial, e acho que é uma essência do cooperativismo, que ela busca o cuidar das pessoas. As pessoas estão no centro, tanto é que elas são donas, não são clientes, como é num banco comercial tradicional. No São os associados, somos associados, são os donos da organização. E é para eles a nossa razão de existir. Então nós precisamos ter sempre um olhar para um atendimento diferenciado, para um relacionamento próximo, para o interesse com a sua comunidade, para a comunidade que lhe participa. A comunidade precisa crescer. Se a comunidade cresce, o cooperado cresce, a cooperativa cresce junto. Ela é um agente econômico de desenvolver aquela comunidade. Ela não vai conseguir fazer tudo sozinha. Ela precisa fazer as conexões, ela precisa fazer pontes entre as organizações. Ela precisa contribuir com o desenvolvimento econômico e social. E nessa jornada eu quero fazer um destaque que nós tivemos uma oportunidade brilhante. Quando a gente constituiu a Via Cred Alto Vale, lá em 2012, para expandir na região de Santa Catarina, nós criamos um sonho de, em 10 anos da migração, de 2013 a 2023, chegar ao tamanho da Via Cred Vale do Itajaí, que tinha 60 anos na época, ter em 10 anos o tamanho que a cooperativa lá do Vale do Itajaí tinha em 60 anos. Era um sonho ousado. Migramos em 2013 com 19 mil cooperados e a meta era 100 mil cooperados em 2023. Nossa, meta bem ousada. Alta. Saímos com 92 milhões de ativos e queríamos 1 bi de ativos em 2023. E lançamos, eu lembro como hoje, apresentamos esse sonho grande. Com os colaboradores e com os cooperados. Em 10 anos, ter o tamanho que a Via Cred Vale do Itajaí tinha 60 anos. Começamos gradativamente, ano após ano. Em 2023 era o prazo. 2022, um ano antes, nós atingimos a marca de 100 mil cooperados e 1 bi de ativos num ano muito especial. 2022 completou, então, o nosso projeto, nosso sonho grande, e nós participamos de um programa que nós fomos convidados do RECIP, que é Reconhecimento de Inovação com Propósito. Certo dia chegou na minha mesa um convite para participar de um programa de reconhecimento de inovação com propósito. E aí, olhamos para aquele programa, eu disse, olha, vamos entrar para aprender. Inovação é um tema super atual, importante sempre, hoje e sempre. Com propósito, então, ainda mais. Aí entramos, respondemos, tinham 35 perguntas. Mandamos para o Instituto Fenasbac, ligado ao Banco Central. Cabo de algum tempo, retornaram que nós fomos classificados para a próxima etapa, que teria uma auditoria. Os auditores vieram, 2 auditores, um de Minas Gerais e outro de Espírito Santo, passaram o dia inteiro. Aí a gente apresentamos as evidências, tínhamos que apresentar as evidências das respostas. Ao final do dia, a auditoria nos chamou e disse, olha, queria fazer um balanço, vocês nos surpreenderam e superaram as nossas expectativas e vamos aumentar a nota de vocês. Uau! Já foi um momento... Já foi algo impactante. Muito. Tanto é que a gente celebrou muito, né? Sim, e com razão de ser, né? Nada contra o auditor, mas geralmente eles... Normalmente eles deixam a gente um pouquinho nervoso, né? Eles nos desafiam, fazem algumas ponderações, questionamentos, mas surpreendemos. Ok, celebramos, fomos para o nível nacional. Nível nacional fizeram um comitê, pediram mais evidências, mais materiais. Ao final de um tempo, nos mandaram um convite para um evento em agosto de 22, desse ano 2022, que foi um ano muito especial, para o evento de reconhecimento das cooperativas em inovação com propósito. Aí chegamos lá, em agosto de 2022, um evento do Banco Central, com participação da OCB, Ministério da Educação, Ministério da Economia, lideranças do cooperativismo. Começou a apresentação. Panorama do cooperativismo brasileiro, panorama do RECIP. Às 10 horas da manhã, Paulo Souza, diretor do Banco Central, pega o microfone e diz assim, vamos para o momento mais esperado da manhã, que é as cooperativas reconhecidas por inovação com propósito em 5 dimensões. 3 cooperativas em cada uma das 5 dimensões e 2 nas 5 dimensões.
Vamos começar pelas duas, em ordem alfabética. Convidamos a Cooperativa de Crédito Livre Admissão do Alto Vale Itajaí via Crédito Alto Vale. Foi um momento assim, uau! Celebramos, não estávamos nem preparados, chamaram nós ao vivo. E aí a gente, nossa, comemoramos muito, não esperávamos, né? Entramos para aprender. E aí no outro dia reunimos a equipe. Foi um momento assim marcante, sabe? Aí passaram alguns meses, passaram alguns dias, algumas semanas. Depois, em setembro, eu estava num treinamento em Itajaí, numa terça-feira de manhã, 8h15 mais ou menos, toca o meu telefone. DDD 61. A gente fica Brasília. A gente fica meio assim, atende ou não atende, né? Aí naquele dia eu resolvi atender. Oi, Ricardo. Oi, tudo bem? Aqui é a Lucila, diretor do Instituto Fenasbac. Ô, Lucila, lembro de ti, tudo bem? Ricardo, eu tenho uma boa notícia. Lembro como hoje. Seguinte, o Recipe que vocês participaram foi reconhecido como uma boa prática brasileira e nos convidaram para apresentar na sede da ONU em Nova York, dia 14 de novembro. Topa aí com a gente? Isso era setembro. Isso era setembro. Novembro era a apresentação na ONU. Dia 14 de novembro. Aquela hora eu sentei. Se Lucila, tu tá falando sério? A gente acha que é pegadinha, né? Eu nunca esperava um negócio desse. Não estava previsto isso. É isso mesmo, Ricardo. Nós também estamos surpresos, mas nós não fizemos isso sozinho e queremos convidar as duas cooperativas a estarem junto conosco. Resumindo, foi um momento uau, a gente não esperava, não tinha visto, não tinha... Nossa. O visto americano sabe que é... É dificílimo para conseguir, né? Aí o pessoal da organização conseguiu um convite da ONU para mim, convidado como palestrante. Aí eu acho que facilita um pouco o processo do visto. De leve, uma leve facilitada. Aquele convite tá guardado. Tá guardadinho lá. Tem que pôr uma moldura, já colocou na moldura? Meu Deus, tá lá, tá moldurado. E aí tu imagina, toda a jornada, né? A gente teve um momento de preparação e tal. Quando chegou o mês de ir para lá, quando eu chego na frente da ONU e vejo uma obra de Eduardo Cobra, artista brasileiro. Tem uma obra dele lá. Isso dá um orgulho de ser brasileiro. Dá. Aí, eu chego a arrepiar aqui contigo falando. Foi incrível, tá? Eu fico olhando aonde eu estou. E o mais maluco nisso tudo, né, é o processo trilhado de uma forma natural, né? O processo não com este objetivo, mas um processo trilhado com propósito, com objetivos claros de oferecer um bom serviço, né? Isso. E que te levou a isso. Não foi algo que a gente planejou. A gente quer estar na ONU, então vamos trilhar um caminho para isso. E é um reconhecimento por um processo justamente de prestação de serviço, né? E tão valioso que tem ainda um significado maior uma vez que não foi planejado, né? Perfeito. Nós entramos para aprender. Dentro de um processo de inovação, com propósito, sempre querendo aprender e enaltecendo as coisas simples da vida. Sabes por quê? Eu acho que é importante a gente destacar que geralmente a felicidade está nas coisas mais simples da vida. É verdade. E quanto a gente valoriza as coisas simples, a gente pode ter resultados que jamais a gente imaginava. Daí tu imagina, chegar lá, passa pelo setor de segurança, a guia começa a mostrar a sede da ONU e diz, olha, aqui nós temos a participação do arquiteto brasileiro. Oscar Niemeyer participou desse projeto. Mais orgulho ainda, Mais né? um orgulho de ser brasileiro. Passo por todos os espaços, quando chega na mesa, lá está o meu nome, Ricardo da Silva, via Crédito Alto Vale. Dá um friozinho na barriga, mas um orgulho. Um orgulho tremendo, nossa. Começa a abertura, chamamos o representante da Casa Branca. E o frio na barriga vai aumentando, né? Vai aumentando, não imagina. Aquele foi testado a minha ansiedade. Chamamos representante do Banco do FED, Banco Central Americano. Chamamos representante das cooperativas americanas e aquele friozinho na barriga aumentando. Ainda bem que a apresentação era 1h30 da tarde. Consegui me acalmar e chegou 1h30 da tarde, a apresentação. Aí nós tivemos um contexto na organização que a apresentação inicialmente podia ser em português, depois a gente fez em inglês, daí para facilitar fizemos um vídeo legendado com imagens das nossas iniciativas. Aí eu começo a apresentação, passo o vídeo, quando vejo as imagens,
das nossas iniciativas com os cooperados, com os colaboradores, cai um cisco no olho. Mas eu me aguento porque a emoção está muito forte. Mostro a nossa equipe, peguei a assinatura de todos os colaboradores que estavam junto comigo lá. E ao final, quando eu volto para minha mesa, o nosso diretor e o nosso conselheiro estão com lágrimas nos olhos, daí eu não aguento. Daí eu sento e me emociono, choro daquele climão. E nessa hora dá um negócio impressionante. Acontece algo que eu também não esperava. Chega um senhor do meu lado e me bate nas costas. Parabéns, eu estou muito orgulhoso de ti. Eu me recupero, enxugo as lágrimas. Quem que é o senhor? Aqui todo mundo fala em inglês? O senhor fala em português? Eu sou cooperado de vocês lá de Itajaí. Vocês financiaram o primeiro prédio da minha empresa, me abraça e chora comigo. Vem a esposa dele, eu estou muito orgulhosa, me abraça junto. E estão lá. E eu disse, meu Deus, mas como vocês estão aqui? Nós estamos numa feira de tecnologia e somos fornecedores do Banco Central. Estávamos aqui prestigiando o Banco Central, mas nós não sabíamos que vocês estariam aqui. Olha só a conexão. Olha que coincidência. E aí, mais uma vez, né, uma validação do trabalho, né? Mais uma vez, a validação de que tudo que a gente faz gera conexões e gera oportunidades. Então, você que está na sua empresa, que está nos acompanhando aqui nesse programa, busque sempre aprendizados. A vida nós somos eternos aprendizes. E a gente não sabe as oportunidades que podem vir em algo que a gente entra, as oportunidades que podem abrir, as portas que podem se abrir para nós quando a gente busca sempre aprender com as coisas, valorizando as pessoas, valorizando as coisas simples. A Via Cred Alto Vale tem sempre como busca esse cuidado com as coisas simples da vida. O presidente do nosso sistema tem uma fala que eu gosto muito e que eu queria chamar a atenção aqui de quem está nos ouvindo. Ele diz que nós todos nascemos com uma única missão. Sabe qual que é a missão? A missão de sermos felizes. Mas ele diz também que a felicidade nunca está conosco. A felicidade sempre está com o nosso semelhante. Portanto, faça alguém feliz, que você será feliz. Repito, faça alguém feliz, que você será feliz. E eu falei isso lá no evento. Que bonito. E isso faz muito sentido. Faz muito sentido mesmo, né? Na Páscoa do ano passado, eu sempre conto essa história, o meu filho estava com 5 anos e ele ganhou muitos presentes dos avós. Os avós gostam de dar presentes caros até. E naquele dia eu fui pescar com ele. E aí ele gostou tanto que o que ele mais fez naquele dia foi pescar. De lá para cá, quase todo final de semana, eu pesco com ele. E aqueles presentes caros ficaram de lado. Quanto custou aquele anzol, aquela minhoca para pescar, o pãozinho? E a conexão que gera. Que gerou assim... E a memória afetiva e valores que tu pode transmitir nesse momento também, porque é uma conexão integral ali, né? Isso, e isso é simples. É simples. E aí aqueles brinquedos, aquelas distrações, porque eu vejo muito isso, assim, né? Aqui a gente tá usando a metáfora do brinquedo, né? Mas são as distrações que a vida coloca, né, no nosso caminho, que às vezes nos desviam do que realmente é importante. Isso, e aí nas organizações nós precisamos ter esse cuidado com as coisas simples, que é um atendimento simples, próximo, um olhar para a pessoa que está aqui na minha frente. Essa pessoa tem uma história. Essa pessoa tem sonhos, essa pessoa tem sentimentos e que a gente pode facilitar a vida diária. Tem um outro dado, que é uma estatística que 51% mais ou menos dos divórcios começam por problemas financeiros. E nós trabalhamos com o lado financeiro. Claro. A Via Cred Alto Vale faz operações de crédito, aplicações, investimentos, tem soluções financeiras. Mas ela precisa entender, a pessoa que está aqui, qual que é a real necessidade? Qual que é o produto, serviço que realmente vai fazer a diferença na vida daquela pessoa com atendimento? Que ela saia de lá e sinta, aqui é diferente. Mas olhando para o lado humano, para as pessoas que estão ali e com uma orientação, com um lado educativo, um atendimento consultivo. Nossa equipe está sendo muito treinada aqui, e assim como lá em Santa Catarina, para em cada atendimento a gente possa fazer a diferença na vida daquela pessoa e marcar, de alguma forma,
impulsionar o sonho dela e para que ela lembre, não, a ViaCred Alto Vale lá é diferente. A gente quer que cada gaúcho aqui, cada cidadão do Vale dos Sinos, dessa região que a gente está expandindo, trazendo o nosso modelo de negócio, que as pessoas sintam o que os nossos colaboradores sentem de orgulho porque a gente faz, de orgulho de ser cooperativa ViaCred Alto Vale. Tem outro dado que a gente teve agora, que é da pesquisa da GPTW, que é o Instituto de Clima, né? E aí tem 2 dados interessantíssimos. Um é do orgulho, 100% dos colaboradores deram nota de 100% de 10 no orgulho do que faz. E na inovação, nós estamos com um dado estatístico de inovação acelerada no cuidado com as pessoas. E aí, quem está nos ouvindo, vamos lá conhecer a ViaCred Alto Vale. Nós temos soluções, de novo, financeiras muito parecidas com qualquer instituição, mas de um jeito diferente. A gente quer ter um atendimento humanizado, queremos entender o seu negócio, entender a sua realidade, buscar fazer um atendimento consultivo para que você expanda, você prospere, sem se esquecer das coisas simples da vida, sem se esquecer do lado humano. Sem se esquecer do anzol, da minhoca e não se distrair com daqui a pouco o brinquedo caro, né? Isso, porque o dinheiro no final da vida, de que serve o dinheiro? Ontem eu tive uma visita aqui no Rio Grande do Sul e que um senhor, um grande empresário, trouxe a seguinte mensagem, que o dinheiro, ele é frio. Ele trouxe um dado que a pessoa que ele conhece tem tanto dinheiro, mas que ele não é feliz. Então, a felicidade está nos relacionamentos, está nas conexões que a gente faz. E naquela frase, quanto mais a gente faz o bem para o outro, mais a gente faz. Mais a gente faz bem para nós, porque volta para nós. Se você que está nos ouvindo, um exemplo prático, você tem uma criança e você dá um presente para essa criança, para o seu afilhado, um presente mais simples que for, uma atenção. Ele olha para ti e te dá um sorriso. Como é que você se sente? Pois é. Feliz. Quando o meu filho deu aquele sorriso, eu até me emociono se eu falo muito, querendo continuar pescando e, pai, vamos pescar, pai, vamos andar de bicicleta, é sobre isso. É sobre isso. É sobre conexões que a nossa equipe busca em cada atendimento. Quando a gente tem um relato, um depoimento da nossa equipe trazendo que a gente conseguiu realizar um sonho, que a pessoa conseguiu prosperar, conseguiu se desenvolver, conseguiu comprar o seu carro, ter a sua empresa, nós nos motivamos muito. Bom, a gente com essas lições vai encerrando o nosso primeiro bloco. A gente vai para o intervalinho, que Bernardo já está fazendo sinal ali para a gente vai para o intervalo comercial agora. Estou recebendo aqui no nosso Papo de Mercado hoje o Ricardo da Silva, diretor executivo da ViaCred Alto Vale, que só nesse primeiro bloco aqui já trouxe tanta informação valiosa, tanta coisa. E quem pegou a conversa na metade, lembrando que estamos também em imagens, né, no YouTube, e depois vai ficar disponível lá, porque eu acho que vale a pena resgatar essa nossa conversa do primeiro bloco, depois quem pegou pela metade, enfim. Intervalo comercial agora, na volta a gente continua esse papo maravilhoso aqui com o Ricardo. Não sai daí. Na União FM, Papo de Mercado, com Larissa Brito. Papo de Mercado de volta nessa segunda-feira com uma conversa aqui muito proveitosa, muito valorosa, com o Ricardo da Silva, diretor executivo da ViaCred Alto Vale, que no primeiro bloco foi maravilhoso, contou aqui, além de contar sobre a ViaCred, trouxe também ensinamentos de vida aqui, né? Então, recomendo muito quem está pegando a conversa agora, depois busca lá no YouTube, porque realmente vale a pena. Ricardo, vocês estão chegando aqui no Vale dos Sinos a marca de 10 mil cooperados, né? Quanto tempo vocês já estão aqui e como que vocês avaliam essa marca tão bacana de 10 mil cooperados, né? Então, nós estamos muito felizes, um tremendo orgulho dessa jornada. Nós agora completamos 3 anos de atuação aqui no Vale dos Sinos e 10 mil vidas impactadas é sinal que a gente está no caminho certo. É sinal que em pouco tempo a gente conseguiu fazer conexões incríveis. E aqui eu quero começar esse ponto agradecendo. Nós fomos muito bem recebidos aqui.
nós somos muito bem acolhidos. E a nossa conexão cultural foi uma surpresa, foi surpreendente. É que tem muita conexão, né? Parece tem muita relação, né, das regiões, né? Isso, nós temos a colonização lá alemã, italiana, e aqui também tem muito alemão, muito italiano. E valores muito próximos, né? Falava sobre isso. Quando a gente tem conexão de valor, parece que a gente já se conhece há muito tempo. Quando a gente conversa com alguém que tem valores comuns, é como se a gente já conhece, parece que a gente já se conhece há muito tempo. E isso foi assim aqui nessa chegada. A Via Cred Alto Vale, quando buscou, mapeou a região, a gente também tomou esse cuidado, buscando uma região aqui do Vale dos Sinos, que tem conexões iniciais com a nossa região lá. É uma visão estratégica, né? É uma visão estratégica para facilitar a expansão e para que a gente possa entregar o nosso propósito, respeitando muito a cultura local. Queremos contratar cada vez mais pessoas daqui, naturalmente conectar com pessoas de lá, claro, porque a gente precisa trazer um pouco da nossa experiência, da nossa essência, né? Mas, gente, que cultura gostosa, que povo acolhedor, que povo acolhedor literalmente. A gente tem assim vontade, eu tenho muita vontade de cada vez vir para cá. Eu me sinto muito motivado, porque a gente tem oportunidades de a gente trazer conexões e perceber que juntos nós podemos fazer um trabalho que constrói uma cidade melhor, um bairro melhor. Nós temos uma intenção de estar nos bairros, porque a cidade cresce mesmo pelos bairros. Nada contra o centro. Mas o centro geralmente está cheio. Está cheio. Não tem condições de expandir mais e aí concentra. E uma economia, para ser bem forte, ela tem que ser pulverizada, diversificada. Então, se os bairros crescem, a cidade cresce. Foi assim que em Blumenau nós estamos em todos os bairros. Na nossa origem lá, tem 26 unidades espalhadas nos bairros da cidade de Blumenau. Então, aqui em Novo Hamburgo, nós devemos estar cada vez mais presentes nos bairros. Hoje, aqui em Novo Hamburgo, vocês estão em Canudos e no bairro Pátria Nova, né? Isso mesmo, temos 2 unidades, mas tem potencial para muitos. A cidade de Novo Hamburgo é uma cidade muito estratégica e queremos estar cada vez mais presentes. Naturalmente, gradativamente. Só que só ali no Pátria Nova já estamos com 3.000 cooperados. Nossa! Foi um bairro, assim, uma região que já nos acolheu muito bem, toda a região, né? Qual foi a primeira unidade aqui? Sapiranga. Também num bairro, São Luís, né? Também lá no bairro São Luís, e que a gente percebe essa conexão que o bairro valoriza. Nada até contra o centro, de novo. Não, mas até que porque aquela população às vezes está desassistida, né? E aí a gente precisa pensar que quando a gente está no bairro, a gente tem vários tipos de público. Muitas vezes é até um gasto para a pessoa ter que ir até o centro, é um tempo despendido para ter que ir até o centro, né? Isso. Então, se tu tem ali... Quem não gosta de ter serviços perto de casa, né? Que tu possa ir a pé fazer, né? A partir do bairro, a gente vai crescer como cidade, cresce como comunidade, que é a minha comunidade. Nós temos exemplos muito práticos lá em Santa Catarina de como a comunidade abraça a instituição e como a gente pode também identificar as necessidades daquela comunidade estando próximo. Eu tive a oportunidade nos Estados Unidos e eu observei um lema que eles têm lá, que diz o seguinte: quem gosta de onde mora, opera com uma instituição que é daqui. E porque quem é daqui se preocupa, se envolve e participa com a comunidade local. Quem é de fora não consegue sentir a realidade diária. Sim. Eu tenho um exemplo, eu sempre gosto de citar um exemplo prático, e aconteceu infelizmente aqui no Rio Grande do Sul também, que foram as enchentes. As enchentes aí foi um período muito triste. Muito difícil. Muito difícil. Na nossa região lá no Vale do Itajaí, infelizmente a gente já lida com isso com maior frequência. No Alto Vale as enchentes são comuns. A gente adquiriu uma certa expertise de lidar com essas enchentes. Quando aconteceu esse episódio aqui no Rio Grande do Sul, nós nos solidarizamos muito com o momento, tivemos muitas interações, contribuímos até onde a gente tinha a capacidade, mas a gente também trouxe um olhar de esperança, porque a gente mostrou como nós estávamos em algumas cidades que já passaram por isso,
nas devidas proporções. 2008 em Blumenau, 2018, 2022, 2020 em Presidente Getúlio, uma catástrofe que aconteceu lá. E a gente mostrou o antes e o depois das cidades que ficaram muito melhores depois daquele episódio. E aí eu disse muito bem lá num evento da CDL de Campo Bom, que eu não tenho dúvida que o Rio Grande do Sul vai ficar melhor. Só vai depender, o tempo vai depender do acreditar das pessoas. Quanto mais pessoas acreditarem nisso, mais rápido vai acontecer. E aí a gente vai começar a reconstruir e vai tornar o Rio Grande do Sul melhor, com uma fase que impulsionou reformas, melhorias, e que nessas horas a força da cooperação aparece. O cooperativismo é muito forte em solo gaúcho, e quanto mais essa cultura estiver fortalecida, mais pessoas estiverem aderindo, é a união das pessoas para resolver um problema comum. E aí eu só quero trazer um detalhe, que as cooperativas e as instituições estão locais, elas estão mais próximas ajudando. Eu peguei no bancos de fora, quanto que fizeram? Quanto que realmente contribuíram nesse momento? Quanto que botaram a mão na massa para recuperar a cidade? Eu tive alguns eventos também na nossa região, lá de Rio do Sul, que a gente conversa com cooperados falando sobre isso. Olha só quantos investimentos que as cooperativas fazem na sua comunidade e que lá o roxinho que está na sua carteira não faz. E aí tem mais uma outra questão, Nada né? contra, mas nós temos que ter esse cuidado, né? E aí quando a gente fala das instituições, né, tradicionais, né, que enfim, que não tem esse sistema do cooperativismo, né, a gente vê hoje um fenômeno que vai totalmente ao contrário do que vocês têm feito, né, que a gente vê agências fechando o tempo todo, né, e cada vez mais digital, né, e vocês têm aí um projeto de expansão, me corrija se eu estiver errada, mas de 28 postos de atendimento até 2032. Nós lançamos o Grande Sonho aqui no Rio Grande do Sul. O Grande Sonho, e eles são muito bons em cumprir com o Grande Sonho. A gente tem um sonho aqui em 10 anos aqui no Rio Grande do Sul, também passar da marca de 120 mil cooperados em 2032, com 28 unidades. E com essas unidades a gente quer de novo estar presente nessas comunidades aqui das cidades do Rio Grande do Sul, e que a gente vai conseguir somar com as necessidades locais. De novo, nada contra as instituições, mas a cooperativa é local. Ela tem a condição de estar próximo. Então, cabe a cada um de nós escolher qual que está próximo de nós. Qual instituição que pode contribuir com a minha comunidade. A Via Crédito Alto Vale, ela quer investir em cada região que a gente vai. Com o que a gente capta aqui, a gente investe aqui. O dinheiro não sai daqui. Esse é o bacana do cooperativismo, né? Porque ao mesmo tempo que tu tens ali um serviço que está te trazendo as facilidades financeiras que todos nós precisamos, né? Todos os serviços, todas as possibilidades que uma instituição financeira pode te oferecer. O cooperativismo reverte isso para a comunidade local, né? Isso. Todo mundo ganha, né? E a gente aqui na região tem essa experiência do cooperativismo muito forte, né? Então a gente sabe que funciona mesmo, que é assim que funciona mesmo, né? Isso é muito importante, essa observação. O ponto é que ainda tem muito espaço para a população entender o real valor do cooperativismo. E como é que a gente faz isso? Educação, participação, transparência. Levando os princípios do cooperativismo para cada dia, em cada atendimento. Conversando sobre o papel do cooperado, conversando com as entidades, conversando com as lideranças, com os agentes de comunicação. Esse papel que a rádio, que os meios de comunicação fazem, é importantíssimo para que o Márcio Porte, meu colega, meu amigo do Sicredi, ele traz o grande concorrente do cooperativismo é o desconhecimento, é o desconhecimento que muitas pessoas não conhecem. E é fato, nós temos ainda apenas cerca de 10% da população brasileira que é sócio. E às vezes as pessoas veem, é mais um banco, né? É só mais um banco e desconhecem todos os benefícios, né? De ser um associado, de estar dentro de um sistema como o cooperativismo, né? Isso mesmo. No cooperativismo, o cooperado é
é um dono e ele tem retorno das operações, proporcional às suas operações. Qual banco que devolve o lucro? Nenhum. As cooperativas, a ViaCred e a Alto Vale tem uma política de distribuição de sobras, que é o lucro, a gente chama de sobras, né? Em que quanto mais o cooperado movimenta, mais ele tem de retorno. Quem fez empréstimos, pagou juros, ele recebe uma parte do juro que pagou de volta, depositado no seu capital. Quem teve aplicações, investimentos, poupança, recebeu juros. Além de receber um juro acima da média de mercado, não muito acima, mas um pouco todo mês, dá uma diferença. Claro. Mas no final do ano ele tem mais um retorno das sobras com juros adicionais lá no seu capital. Quem pagou tarifas, as tarifas, pacotes, serviços, uma parte da tarifa que você pagou, você recebe de volta. Quanto mais você movimenta, mais você recebe no seu retorno. E ainda 10% do resultado nós investimos num programa de educação, de fomento ao empreendedorismo, que a gente chama de Ailus Educação. Nós distribuímos 10% para o programa de educação e esse programa é muito bacana. 10% é um resultado significativo. É uma proporção significativa. Esse dinheiro vai para iniciativas que fomentem o empreendedorismo local. Nós estamos fazendo no próximo final de semana em Rio do Sul, algo que eu quero trazer aqui para a região, que é a Feira do Negócio Local. Com essa feira, a gente divulga os negócios, os produtos, os serviços dos nossos cooperados que são produzidos naquela cidade, para a comunidade que está inserida conhecer os produtos e serviços que às vezes compram fora e não sabe que tem na sua cidade. Então a gente dá visibilidade. E olha que iniciativa bacana. A grande maioria dos cooperados são micro e pequenas empresas. E eles não estão acostumados em participar de feiras. Eles têm todo um processo de educação de desenvolvimento. Olha só. Para se preparar para divulgar o seu negócio. É porque não adianta só tu ir divulgar, né, da forma que conhece, que sabe, porque também, é aquilo que a gente falava antes, estratégia. É necessário se ter uma estratégia. Se preparar. Porque às vezes a gente pode até dar o tiro no pé, né? Isso mesmo, se ele não está preparado, ele pode se queimar prometendo e não cumprindo. Exato. Então, esse processo de educação que a gente investe 10%, a gente quer fomentar as empresas locais. Que as empresas crescendo, a cooperativa cresce junto. Então, isso é parceria. A ViaCred Alto Vale quer ser sua parceira do seu negócio, fazendo com que o seu negócio cresça junto conosco. E aí, nesse programa de educação, além do fomento ao empreendedorismo, nós também temos o olhar de qualidade de vida, saúde emocional, parceria com as empresas quando tem a semana do CIPAT. Geralmente tem aquela semana de educação, a gente leva treinamentos, cursos gratuitos para que contribua com alguma temática. E saúde emocional é uma temática cada vez mais presente, né? Cada vez mais presente. Cada vez dizem que os nossos indicadores de consumo de ansiolíticos está em alta, né? Está crescendo muito no Brasil e a gente tem que fazer alguma coisa. Nós temos que tratar esse tema. Temos que levar isso adiante. Saúde financeira, educação financeira para os adultos e para as crianças, levando educação financeira lá na empresa, lá na escola. Nós temos programas que nós levamos junto com esse projeto nas escolas e também nas empresas, porque problema financeiro, se a pessoa está com alguma dificuldade, ela não trabalha bem. A vida financeira, ela impacta diretamente. Diretamente na família. Quem nunca passou por um problema financeiro? Todos nós já passamos de alguma forma. E como é que é o clima na nossa casa? Como é que está a nossa saúde nessa hora? Então, se a gente consegue trabalhar, conversar, e o problema é que geralmente o que é? Falta de conversa. Falta de diálogo. E até tem alguns mitos também em relação ao dinheiro, né? Porque, dinheiro ele não é a coisa mais importante, obviamente a gente tem essa, mas ele é importante, a gente precisa entender também que ele é importante. O dinheiro não traz felicidade, obviamente, e a gente precisa de saúde, de relações sólidas, mas o dinheiro, sem ele, a gente também não consegue ter uma felicidade plena, né? Porque a gente precisa, é o mundo que a gente vive, a gente precisa do dinheiro, né? Isso. Então a gente tem que desconstruir também
esses mitos, né? Então, através desse programa, Via Crédito Alto Vale busca conversar sobre dinheiro. Que às vezes a gente fala de educação financeira e a pessoa vem, mas é cálculo. Aí às vezes eu brinco, né? Vamos lá. Quanto é que é 2 mais 2? 4. Quanto é que é 5 mais 5? 10. Então não é problema de cálculo. E eu acho que às vezes as pessoas também associam assim, quando a gente fala em educação financeira, mas isso é para quem tem muito dinheiro, que precisa fazer investimentos, não é para mim que tô aqui daqui a pouco sofrendo para pagar o cartão de crédito, né? É isso, por isso que a educação é tão importante, porque a educação financeira é para todos nós, daqui a pouco até para ti não estar mais nessa situação, né? Isso, e importante, para quem quanto menos ganha, mais importante ainda. Né? Quer ver um exemplo? A questão da reserva. Sim. A reserva, a gente às vezes deixa para o que sobrar no final do mês. Aí não sobra. Eu sempre digo que a primeira conta que eu devo pagar é a minha reserva. Porque se eu deixar para o que sobra no final do mês, às vezes não sobra. E aí, quanto menos eu ganho, mais importante é a educação financeira, que eu tenho que ter um acompanhamento. Eu preciso conversar com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos, sobre um planejamento financeiro, sobre nossos gastos, nossos investimentos, porque se me dá uma falha, um mês que eu não recebo algo, um mês que me dá uma despesa mais de remédio, alguma coisa, a vida como ela é. A gente teve aqui recentemente a questão das enchentes, que muitas pessoas ficaram sem receber, né? Isso. Ou tiveram seus negócios impactados, enfim, a gente teve recentemente isso. E aí a importância de se ter uma reserva. A importância de ter uma reserva, uma educação financeira. Então, quanto menos eu ganho, não é para aquele que ganha muito, para todo mundo. E aí, gente, nesse programa de educação, a cooperativa vai conversar junto com os nossos cooperados sobre essas temáticas, sobre o que tem nesse momento, na vigência, que é um tema estratégico, que é um tema atual, que a gente pode levar. Olha só, transcende a solução financeira. Não é só um produto, não é só cartão, não é só empréstimo, não é só aplicação. É também, mas a gente está interessado em fazer um programa que você participe e que faça a diferença. Daí a gente tem um cálculo sobre o cooperado que participa desse programa e cooperado que não participa. Ele tem mais poupança, aquele que participa. Ele tem mais financiamento, ele tem ticket médios, tem satisfação maior, tem prosperidade melhor. Aí aquela coisa, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Eu participo porque eu gosto, porque eu já estou mais educado, ou eu tenho mais operações porque eu participo porque eu tenho mais operações. Não, é o fato de eu estar aberto a aprender, aberto a conversar. Então a gente percebe que quando o cooperado participa, ele tem mais prosperidade. E a gente está buscando estar presente nos eventos e com as nossas equipes aí nos atendimentos diários, levando já as soluções e os projetos de educação que impulsiona. A gente está se encaminhando aqui para o final, passa muito rápido, né? Ainda mais quando o papo flui. Mas eu queria que tu fizesse o convite para as pessoas conhecerem, porque afinal de contas vocês estão num processo de expansão, né? A gente teve até recentemente, tivemos aqui uma equipe da União na inauguração ali em Estância Velha, né? Que vocês fizeram um jantar, enfim. Então, Estância Velha é uma nova sede, vocês têm em Novo Hamburgo, Sapiranga, Estância Velha, Parobé? Então, nós estamos presentes em Sapiranga, Campo Bom, Novo Hamburgo, com 2 unidades. Estância Velha agora e também em breve em Parobé. Queremos estar mais presença, temos aí próximos anos. O grande sonho, ele tá aí, né? Está presente e a gente quer sonhar junto com a comunidade, com os nossos cooperados e que esse movimento lá na frente, a gente olhe para trás e tenha muito orgulho de tudo que a gente vive aqui, tudo que a gente contribuiu com o crescimento do Rio Grande do Sul, das cidades, mas principalmente de cada família. Cada família que se associa à cooperativa, cada família que sente o propósito de fazer a diferença na vida das pessoas, seja no lado econômico, seja no lado social. Nós temos um mundo muito individualista em andamento, né? A gente precisa viver mais em comunidade, nós precisamos viver mais a cooperação no dia a dia, para que a gente não se una só na desgraça ou nos momentos difíceis, mas que a gente se una para que a gente construa prosperidade. A Via Crédito Alto Vale quer impulsionar isso em cada atendimento. Eu tenho uma outra leitura que a gente faz com as nossas equipes que tem a ver com o impacto.
o impacto das nossas iniciativas. A gente, às vezes, é mais um atendimento, mas a gente não sabe quantas emoções que estão por trás desse atendimento. Quando o cooperado vem com um problema, vem com uma dificuldade, vem com a situação, ele está com o problema instalado. Quando a gente acolhe, entende e impulsiona, trazendo alternativas, nós vamos juntos construindo soluções. E essas soluções marcam a vida daquele cooperado, mas daqueles filhos do cooperado, que as crianças participam. É comum participar do dia a dia, também da vida financeira dos nossos cooperados. Lá em Agrolândia, uma cidade, a partir desse movimento, o cooperado incentivou a filha a fazer um depósito na poupança, fez a cadernetinha, e aí começou a todo mês vir lá fazer um depósito na poupança. Teve um certo dia que a criança veio lá e disse assim para a Ana, que era a Ângela, para a caixa. A criança olhou para a Ângela e disse: posso fazer um pedido? A Ângela olhou para a menina: claro, fica à vontade. A criança olhou para a Ângela e disse: me dá um abraço. A Ângela saiu do caixa, foi lá e deu um abraço. O que aquele abraço representa? Múltiplas interpretações, né? Múltiplas interpretações. Então, esse relacionamento mais humanizado, a Via Cred Alto Vale quer trazer aqui para o Rio Grande do Sul, buscando valorizar a cultura aqui, valorizar aqui as fortalezas de cada cidade, mas queremos crescer junto, contribuir com o crescimento, contribuir com o desenvolvimento econômico e social. Se me deixar falar, eu falo muito sobre isso, o papo está muito bom aqui, mas olha, parabéns aí para todos vocês, obrigado pelo acolhimento, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. A gente que agradece, Ricardo, foi um prazer te receber aqui, então fica também um convite para a nossa audiência de conhecer a Via Cred Alto Vale, né, nas agências que já estão abertas, e aí a gente sabe que tem novas unidades abrindo, né. Agradeço muito a tua participação aqui, a gente vai ficando por aqui com mais um Papo de Mercado e a gente volta segunda-feira que vem com mais uma história inspiradora. Beijo, até lá. Você ouviu Papo de Mercado, todas as segundas, das 8 às 9 da noite.